pela liderança, ele precisou de começar por baixo. Todos nós que queremos experimentar algo grande da parte de Deus, vamos precisar de entender a fase onde eu começo por baixo. Tem gente que não experimenta a exaltação de Deus e crescimento, porque não entende essa fase de começar por baixo. É a fase onde você ainda não tem muita coisa, é a fase onde você ainda não tem grandes acontecimentos, mas você está ali fazendo o seu melhor com um pequenininho, fazendo o seu melhor com aquela coisa que ainda não é o que você esperava, mas é o que você tem hoje. Então, quando eu entendo que começar por baixo faz parte do processo, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja algo que não é o que eu sonhei ainda, eu vou fazer esse pequeno com excelência. Eu vou fazer esse pequeno colocando empenho, colocando a minha fé, colocando a minha disposição, tendo bom ânimo. Eu vou começar por baixo, mas eu vou lutar mesmo estando na fase inicial. Eu vejo muitas pessoas que têm tudo para poder experimentar tempo de crescimento e de exaltação, mas elas não experimentam porque elas não entendem essa fase do processo de começar por baixo. Elas já querem começar lá em cima. Elas já querem começar experimentando o grande. Nós não podemos desprezar o período onde Deus quer nos proporcionar experiências no pequeno. Muitas e muitas situações que eu sei enfrentar hoje, que eu sei lutar hoje, foi porque no processo, quando era pequeno, Deus me treinou. Deus está querendo treinar você, e aí você precisa aproveitar o melhor desse treinamento. Isso faz parte do processo. Eu lembro, logo no início da igreja, as pessoas hoje vêm aqui, olham, puxa vida, que coisa boa, que trabalho bonito que a Igreja Unção do Crescimento tem, olha só que maravilha. Mas só que experimentar isso que nós estamos experimentando hoje, teve um processo. E no meio dessa caminhada, no meio desse processo, muitas situações vieram de Deus para poder me treinar, para poder me testar, para poder treinar as pessoas que estão junto conosco. Então eu quero que você diga para a pessoa que está do seu lado, você está sendo treinado. Pastor, é uma luta grande, pois é. Se você sonha experimentar coisas grandiosas de Deus, exaltação e crescimento de Deus, nessa fase inicial, nessa fase onde você tem lutas grandes, você precisa sair aprovado nessa fase, aprovada nessa fase. Isso faz parte do processo, irmão. No meio do processo, onde eu começo por baixo, eu preciso ter um coração onde sempre está pensando em servir as pessoas. A todo momento eu tenho que estar olhando a oportunidade de Deus para poder servir, porque quando uma pessoa, ela entende que o processo é começar por baixo, ela está sempre olhando quem que ela pode ajudar, como que ela pode trabalhar melhor para poder abençoar a vida de uma pessoa, para abençoar uma família, como que ela está fazendo para poder ajudar alguém. Porque quando você estiver grande, você não vai ficar grande para você ser o rei da cocada preta, você vai estar grande para você abençoar mais vidas ainda. E para você abençoar mais vidas ainda, você tem que provar para Deus que quando você está pequeno, você tem esse coração abençoador, esse coração de servo, esse coração que ajuda. E aí Deus mede isso no pequeno. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. É o texto que Jesus ensinou para os seus discípulos. Vocês precisam ser fiel no pouco, porque sobre o muito vocês serão colocados. Então como é que eu estou nesse pouco? Como é que eu estou no início, na minha caminhada? Se você olhar a trajetória de alguns homens que realizaram coisas grandiosas e foram exaltadas por Deus, eles foram aprovados no início do processo. Homens como José, por exemplo. José, ele era o menor
aquele que a família meio que deixava de canto, os irmãos se reuniam para poder fazer tudo, deixavam um pouco Josué, mas José estava ali sempre trabalhando e acreditando no processo. Um dia seu sonho iria se tornar realidade. Ele vai para a casa de Potifar e mesmo quando ele tem um sonho grande de que iria ser algo grande, ele consegue trabalhar na casa de Potifar servindo, porque isso fazia parte do processo. Ele cai dentro de um cárcere, numa prisão, e ele continua ali servindo e fazendo o seu melhor, porque aquilo fazia parte do processo. Ele pode muito bem ser exaltado por Deus e ser colocado como governador do Egito, porque no meio do processo ele foi aprovado. Se nós olharmos homens como Davi, por exemplo, Davi ele era o menor da casa do seu pai, e ele estava cuidando das ovelhas do seu pai quando o profeta Samuel foi lá na casa de Jessé para poder escolher o próximo rei de Israel. O processo de Davi consistia em ele estar cuidando das ovelhas. Era a coisa menos que chamaria atenção no meio dos seus irmãos, no meio do pai, no meio do profeta, mas fazia parte do processo. É por isso que Davi sai de pastor de ovelhas e vem se tornar rei de Israel. Existem muitas pessoas que eu conheço hoje, que prosperaram na vida, que prosperaram no ministério, que cresceram, porque elas entenderam o início do processo e fizeram o melhor. Elas entenderam o início do processo e não desistiram, e não deixaram de batalhar, não deixaram de trabalhar com fé, de colocar o seu empenho, de colocar a sua disposição. É no início do processo que você precisa vencer as maiores batalhas. É no início do processo que você precisa vencer as pressões que vêm. É no início do processo que você precisa colocar a sua fé em Deus em ação. É no início do processo. Eu quero desafiar algumas pessoas aqui com uma palavra de Deus para você. Você precisa começar algo que Deus tem plantado no seu coração. Você precisa startar isso, mesmo que seja pequenininho, comece esse negócio. Mesmo que seja pequenininho, entenda, isso faz parte do processo. Pastor, estou cheio de sonhos, cheio de planos no meu coração, mas as coisas não acontecem. Não acontece talvez porque você está esperando o negócio já nascer grande. Comece pequenininho, mas comece. Comece cheio de fé, mas comece. Inicie o processo. Aleluia. Foi isso que Josué fez. Ele começou. E por isso Deus chegou o momento que falou: agora chegou a hora em que eu vou começar a te engrandecer. Agora chegou a hora que eu vou te exaltar. No meio desse processo, eu preciso enfrentar os negativos e incrédulos e não deixar com que eles me contaminem. No meio do processo, Josué enfrenta uma série de pessoas negativas e incrédulas que não estavam acreditando na visão que Deus havia dado a Moisés. No meio do processo, você vai ter que superar as pessoas negativas e incrédulas que aparecem no meio do caminho. E muitas dessas pessoas podem estar mais próximos de você do que você imagina. É enfrentar às vezes pessoas negativas e incrédulas dentro da própria casa. É enfrentar pessoas negativas e incrédulas que estão ao seu lado no trabalho. E se eu quero avançar para poder viver o melhor de Deus, a exaltação de Deus, eu preciso vencer essas pessoas e não deixar com que elas me contaminem. Por favor, coloca a mão no ombro do vizinho que está do seu lado e fala assim: se você for negativo demais, eu não almoço mais na sua casa.
Agora mostra para esse irmão de que você quer continuar almoçando na casa dele e dá uma balançada e fala bem assim: você é capaz, você vai conseguir. Começa esse negócio, começa a se envolver na obra, fala, mete bronca, vai com tudo, arrebenta a boca do balão, Deus vai ser contigo, é isso aí. Mostra que você quer continuar almoçando na casa dele, aleluia. Irmão, quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa que todo esposo gosta de ouvir? É quando ele está se empenhando para algum projeto, uma coisa boa, que Deus colocou no seu coração, algo que está ardendo no coração dele, com relação à obra de Deus, com relação ao negócio, e ele conversa com a esposa em casa e fala: minha filha, eu estou sentindo isso, vai ser uma atitude de fé. E a esposa fala assim: vamos junto, meu filho, vamos junto, meu filho, vamos nessa. Se der certo a gente vai aplicar aí, vai. Se não der, a gente continua na luta e a gente vai tentar de novo para dar certo da outra vez. Você está entendendo? Agora, as esposas, elas também precisam de esposos que quando ela começa a sonhar e a pensar: puxa vida, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo, e aí o esposo fala: é isso aí, minha filha, vai lá, cresce sim, se envolve na obra, vai estudar mais, aleluia, mete bronca, é isso aí, minha filha. Quantas esposas aí podiam dar glória a Deus com isso, gente? Ih, que glória a Deus fraco. Mas como é bom você andar com pessoas que ao invés de puxar você para baixo, injeta em você ânimo para você ir para cima. Motiva você para avançar. Josué foi esse cara, ele não permitiu os negativos contaminarem ele, ele permaneceu firme, mesmo sendo uma situação muito difícil, porque eram os irmãos próximos, eram os chefes da tribo que estavam próximos a ele, era difícil demais. Eu queria dizer para alguns homens e mulheres que estão aqui: talvez é difícil demais, porque o ambiente que você está é muito negativo, é muita gente falando contrária, é muita gente falando para baixo. Pois é, o processo consiste em você superar isso se mantendo firme e esperar o tempo onde Deus vai dizer: chegou a hora de eu engrandecer o teu nome, chegou a hora de você começar a crescer, chegou a hora. O que mais que faz parte do processo, pastor? Faz parte do processo eu permanecer firme no momento das batalhas espirituais, no momento das pressões espirituais. Faz parte do processo você permanecer firme, porque o diabo vai jogar todas as cartas dele, e isso é uma batalha no mundo espiritual para poder fazer você voltar para trás, desistir de lutar pela restauração da sua casa, desistir de lutar por um projeto que você pode iniciar, que pode abençoar a sua família. Pressões espirituais para você decidir voltar para trás e não se envolver mais com a obra de Deus, com o reino de Deus. Pressões espirituais. Essas pressões vêm através de um monte de pensamento, coisas que começam a surgir na nossa cabeça, que esfriam, desanimam, nos deixam enfraquecidos. Então, na hora que vem essa pressão, eu preciso lutar contra isso. Eu preciso buscar a Deus. O que diz aqui esse texto é o Senhor falando para Josué: manda o povo se santificar, porque quando eles se santificarem, eu vou fazer maravilha no meio deles. Essa santificação é o que traz revestimento para a minha vida, para eu ficar firme na hora da batalha espiritual, irmão. Não preciso. À medida que o inimigo está querendo me atacar com pressões espirituais na minha mente, setas malignas de tristeza e de desânimo que ele tenta atacar na minha vida, eu vou resistir a isso, buscando ao Senhor, consagrando a minha vida em oração, em jejum, em me envolver mais com a obra, em estar mais presente nas coisas de Deus. Eu vou revestir a minha vida para poder não receber o ataque do inimigo. Isso faz parte do processo. Quantas pessoas
que você conhece, que no meio do caminho sofreram luta espiritual, batalha espiritual, e desistiram no meio do caminho, abandonaram o processo, não foram exaltadas por Deus, continuam com uma luta danada, porque no meio da batalha espiritual não se mantiveram firmes. Você pode estar aqui essa noite no meio de uma grande batalha espiritual. O que eu tenho de Deus para você é: permaneça firme. Permaneça firme. Você só perde se você desistir. Se você continuar lutando, você não perdeu. Você só é derrotado se você desistir. Se você continuar lutando, você não vai ser derrotado. Então continua. No meio dessas pressões espirituais. Quando vem essas pressões espirituais, o nosso coração, ele é muito mais atingido com coisas que nos ferem. Coisas que nós antigamente conseguíamos passar batido. Você ouvia, você passava por uma situação e você conseguia passar batido naquilo, você superava aquilo. Aí quando vem a batalha espiritual, aquilo que você superava não supera mais, te atinge. Afeta seu emocional. Te esfria. Te leva para distante das coisas de Deus e das pessoas que estão envolvidas com você na família de Deus. Eu não posso, preciso resistir. Isso faz parte do processo. Josué, no momento do processo, no meio da trajetória, ele enfrenta 3 fases que todos nós em algum momento vamos enfrentar: a fase da solidão, a fase da decepção e a fase da perda. Porque no meio do processo ele perde Josué, ele perde Moisés. Josué era o servidor de Moisés, filho de Moisés. Moisés era como um pai para Josué, um líder sempre presente na vida de Josué. E agora, Josué precisa no processo conseguir lidar com a perda, quando Moisés ele é tomado pelo Senhor. Talvez você esteja aqui e você esteja passando por um momento de perda. Você perdeu algo importante na sua vida. Talvez perdeu alguém importante na sua família. Você perdeu uma posição importante no seu trabalho. Perdeu alguma coisa que você tinha no ministério. Perda, fase de perda. Isso faz parte do processo. Você precisa superar essa perda, entendendo de que ela veio para treinar você e fazer você mais forte para coisas grandes que Deus vai entregar nas suas mãos no período que Ele for te exaltar. Você precisa ser forte e superar esse momento de perda. Uma pessoa que ela sofreu por uma dor muito grande de perda no seu casamento, perda na sua vida sentimental, e ela conseguiu permanecer firme, e ela conseguiu superar, ela depois desfruta do tempo de refrigério, da alegria e da exaltação de Deus, trazendo coisas novas. Alguém que perdeu algo importante na sua vida profissional. Pastor, eu estava indo bem, perdi. Eu estava indo bem, as coisas... Pois é, se você permanecer firme nessa fase do processo, vai chegar a hora que Deus vai exaltar e vai honrar você. Esse momento, Josué, ele enfrenta a perda, ele enfrenta a solidão. Agora ele está sozinho, tendo que colocar ordem no povo sozinho, tendo que experimentar milagres no meio da caminhada sozinho. Antigamente ele tinha Moisés ao seu lado, agora é ele sozinho. Quantas pessoas que no meio do processo passam por essa fase de solidão, estão se sentindo sozinhas. Pastor, parece que todo mundo me abandonou.
Lá em casa é só eu para enfrentar essa batalha. Se eu não estiver lá para colocar ordem nas coisas, para orar pedindo para Deus agir, ninguém mais quer orar, ninguém mais quer buscar a Deus, ninguém mais quer se envolver. As coisas estão complicadas, parece que eu estou lutando sozinha. Você precisa superar essa fase, aonde você está sentindo solidão. Aonde você, meu irmão, está sentindo solidão. Parece que não tem mais ninguém para te ajudar nisso. Faz parte do processo. Isso faz parte do processo. Foi o que Josué experimentou. No meio do processo, Josué precisa receber a palavra de Deus que injeta nele ânimo. Em Josué capítulo de número 1, quando Deus mostra para Josué o tamanho da missão que ele teria, Deus fala para Josué: Josué, você vai precisar de ter bom ânimo. Josué, você precisa de ter muito bom ânimo. No meio do processo, Deus ele envia mensagens, Deus envia pessoas, Deus envia situações para poder injetar na nossa vida ânimo. E eu preciso estar aberto para esse ânimo e dizer: Senhor, obrigado, porque com essa injeção de ânimo eu vou caminhar mais uma semana, e depois mais outra semana vem e Ele manda para você mais uma injeção de ânimo, e você está aberto e caminha mais uma semana, e depois mais uma injeção de ânimo, e você vai assim até a hora que Ele abre os céus, se Ele te exalta, até a hora que Ele abre os céus e Ele te honra. Quantas vezes que você já chegou aqui num domingo, numa terça-feira, e você parece que estava com a bateria baixa, completamente desanimada, completamente desanimado. A sua decisão foi, quando chegou aqui, sentou nessas cadeiras, a sua decisão já era: vou chutar o balde, não aguento mais, vou sumir, eu vou largar tudo. Mas você sentou aqui, aí veio uma palavra de Deus para você, e essa palavra injetou em você mais ânimo para você continuar mais uma semana, injetou mais ânimo para você continuar mais alguns dias. E aí você volta na outra semana, e aí Deus injeta mais ânimo. É assim que nós vamos caminhando, irmão, recebendo, estando com o coração aberto para receber de Deus injeção de ânimo. Isso faz parte do processo. Faz parte do processo eu buscar fortalecimento em Deus. No Josué capítulo de número 1, Deus fala: Josué, você vai precisar de ter bom ânimo e de ser forte. E eu quero que você diga aí para o teu vizinho assim: você precisa ser forte, irmão. Tem uma irmã aí, diga: você precisa ser forte, irmã. Nós precisamos de ser fortes em Deus. Nós precisamos de buscar essa força em Deus. Joel capítulo 3, versículo número 10 diz: forjai as espadas das vossas élhas do arado e também as vossas lanças, também forçai as vossas podadeiras. Diga àquele que é fraco: eu sou forte. Diga àquele que é fraco: eu sou forte. Você se fortalece abrindo a boca para poder declarar que você é forte. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse: quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. O inimigo quer que você fique com a sua cabeça atribulada, com um monte de mensagem: eu não vou aguentar, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar. Elimine essas palavras e comece a profetizar sobre você mesmo: eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte. No meio do processo, nós precisamos de valorizar a arca. A arca representa a presença de Deus. A arca representa a manifestação da glória de Deus. E o que Deus orientou para Josué sempre foi: Josué, valorize a arca. Aonde você estiver, valoriza a arca. Valoriza a arca. Se eu quero estar bem no meio do processo para Deus me exaltar, eu preciso valorizar a presença de Deus.
E para valorizar a presença de Deus, eu preciso de buscar Ele, tempo com Ele todos os dias, buscar ler a palavra dEle. Eu preciso de estar colocando a minha vida diante de Deus para me envolver e servir com alguma coisa na igreja, servir trabalhando alguma coisa numa célula, servir a Deus. Eu estou valorizando a presença dEle na minha vida. Isso faz parte do processo. Quando alguém experimenta a exaltação de Deus, e essa exaltação ela vem de Deus, você pode observar a vida dessa pessoa. Ela estava no meio do processo, valorizando a presença de Deus, envolvida com as coisas de Deus. Josué, ele faz isso. E 3 coisas aqui Josué experimentou. Nessa exaltação, 3 coisas Josué experimentou. E eu vou profetizar, concluir aqui, profetizando essas 3 coisas sobre a sua vida, porque o que eu estou sentindo é de que está chegando o momento aonde Deus, Ele vai engrandecer a vida de homens e mulheres que estão servindo a Ele. Homens e mulheres que estão firmes no meio do processo. Homens e mulheres que estão aprendendo no meio do processo. Pastor, o que são? Eu vou liberar essas 3 e você vai precisar de abrir a sua boca para glorificar e receber. E você vai sentir isso aqui dentro e vai entrar em você, amém? Porque é isso que vai acontecer. A primeira coisa que eu vejo que Josué experimentou no meio desse processo de exaltação de Deus, era de que o povo que estava completamente desordenado, o povo não estava acreditando em Josué no início, o povo estava meio que bagunçado. Josué, ele é exaltado por Deus e consegue colocar o povo em ordem. Ele é exaltado por Deus, ele consegue colocar as coisas no arraial de Israel em ordem. Tem gente que está uma bagunça na sua vida financeira, uma bagunça na sua casa, uma bagunça nas questões espirituais e ministeriais da sua vida. Eu quero dizer de que Deus está derramando unção aonde você vai colocar a casa em ordem. A sua vida financeira será colocada em ordem. A sua caminhada com Deus vai ser colocada em ordem. Se você recebe isso, faz um barulho para glorificar Ele. Colocar a casa em ordem. Colocar a casa em ordem. Fala aí para o vizinho que está do seu lado, irmão, você vai conseguir colocar essa casa em ordem. Fala aí, você vai colocar essa casa em ordem. Está uma bagunça, você vai colocar em ordem. Segunda palavra profética, eu vejo que Josué, ele venceu todos os adversários que apareceram no meio do caminho. Deus foi fazendo milagres e maravilhas, e tudo quanto é terra, cidade, tudo que era rei que Israel precisava conquistar, Josué foi derrotando, Deus foi dando vitória. Qualquer adversário que aparecia no meio do caminho, Josué vencia. Eu quero dizer que chegou um tempo de Deus sobre a sua vida, aonde os adversários que se aparecerem no meio do caminho, Deus vai abater a eles e vai dar vitória para você. Deus vai dar vitória para sua família no meio do caminho. Deus vai te dar vitória no meio do trabalho. Nenhum adversário te trava mais. Você pode dizer aleluia. Chegou a hora de avançar, irmão. Chegou a hora de avançar, minha irmã. Não pare mais no meio do caminho. Não pare mais. Os adversários que o inimigo estava levantando para fazer você desistir de novo, já caíram por terra nessa noite. Já foram destruídos nessa noite. Pelo poder do nome de Jesus, você vai avançar até experimentar a exaltação de Deus na sua vida. A terceira exaltação que acontece na vida de Josué, para ele ser exaltado, Josué experimenta um tempo em sequência, diga comigo, em sequência, de milagres e maravilhas. Ele experimenta um tempo em sequência de milagres e maravilhas. Foram vários, mas
um dos primeiros milagres que Josué enfrenta, que ele experimenta junto com o povo, é ele ter que atravessar o Rio Jordão. Ele precisava de atravessar o Rio Jordão e não tinha como com aquela multidão inteira. Então Deus fala para ele: bota a arca na frente e passa tu e todo esse povo, que eles vão conseguir atravessar o rio. O rio era forte, era como se a mão de Deus estivesse segurando o rio e dizendo para Josué: passa você e o povo. E ele experimenta esse primeiro milagre, essa primeira maravilha. Depois Josué, ele precisa derrotar os adversários que estavam numa grande batalha contra o exército. E para ele derrotar os adversários, o dia precisava ficar claro. Então Josué ora e fala: lua, pare no lugar, sol, pare no lugar. Na verdade, Deus parou a terra, fez um milagre maravilha para que Josué pudesse destruir completamente o adversário que estava no meio do caminho. Segundo grande milagre maravilha. Depois Josué, ele se depara com a cidade de Jericó cercado com as grandes muralhas. E aí Josué ora e pede: Deus, me ajuda a derrubar essas muralhas. Deus dá uma estratégia para Josué, e as muralhas de Jericó, elas caem ao chão e eles avançam. Mais um milagre maravilha. Uma sequência. Tem gente que, assim como Josué, para ser exaltado, está pensando: para eu ser exaltado, eu vou precisar de experimentar uma sequência de milagres e maravilhas, uma atrás da outra. É gente que está precisando, para ser exaltado, de uma sequência de milagres, porque está precisando de um milagre na sua vida financeira, está precisando de um milagre no seu casamento, está precisando de um milagre na sua vida profissional, está precisando de um milagre no seu relacionamento com Deus, está precisando de um milagre para poder muita coisa mudar na sua vida. E isso eu quero profetizar: uma sequência de milagres, um atrás do outro. Vai sair uma coisa atrás da outra, vai vir sobre a sua vida uma bênção atrás da outra, e coisas sobrenaturais irão acontecer. Você recebe isso? Dê um brado de vitória ao Senhor, aleluia! Essa palavra Deus colocou no meu coração, porque existem pessoas, eu acredito, existem pessoas que estão precisando desse tempo de exaltação. Estão precisando desse tempo onde Deus vai honrar a sua fé, onde Deus vai honrar a sua firmeza no meio do processo. Eu estou no meio do processo e eu preciso dessa exaltação de Deus. Essa palavra Deus preparou para você essa noite. Se você quer receber o cumprimento dela, fique de pé agora, em nome de Jesus.